Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live na Balde de Livros e hoje nós vamos falar sobre Macbeth, de Shakespeare. Bom, hoje a live vai ser um pouquinho mais rápida, no fim eu vou explicar para vocês por que eu estou tentando fazer essas lives um pouquinho mais rápidas. Eu espero muito não passar de 15 minutos, também não toma muito tempo de vocês e aí no fim eu vou explicar por que eu tô fazendo essa live tô tentando fazer essas lives um pouquinho mais rápidas, ok? Bom, então sem mais delongas, vou começar aqui me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Marina Rodrigues, eu sou uma das idealizadoras aqui da Balde de Livros. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, estou no último semestre da Faculdade de História, também tenho uma pós-graduação em Museologia e sou apaixonada por livros, também sou escritora e adoro vir aqui conversar sobre livros com vocês. Os avisos iniciais, que eu faço toda a live. Eu tenho 3 cachorros, eventualmente pode ser que vocês ouçam sons, de cachorros aqui, barulhos deles. Também eu gravo bem perto da rua, então pode ser que vocês ouçam algum carro ou moto passando. Peço desculpas antecipadamente por isso. Vou pedir para vocês também me avisarem se o som tá certinho por aí, quem tá ouvindo, se tá tudo bem, porque eu tô tendo que trocar o microfone que eu uso e às vezes eu fico meio insegura que não tá chegando o som para vocês. Então, por favor, me avisem aí se o som tá chegando ok, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre Macbeth, de Shakespeare hoje. Bom, Macbeth foi escrito, acredita-se que em torno de 1606, mas não depois de 1607. Acho que a sua primeira encenação... Ai, obrigada, Magá. Obrigada por me avisar que tá tudo bem com o som. Fico mais tranquila. Obrigada, viu, Manu? Obrigada por avisar também. Fico bem tranquila de saber. Bom, então, Macbeth foi escrita em 1606. Acredita-se que a primeira encenação foi em 1607. E é a tragédia mais curta de Shakespeare. Também é a minha tragédia preferida de Shakespeare. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas tem aqui, isso é uma coisa bem curiosa, que é a tragédia mais curta de Shakespeare. Inclusive em Macbeth a gente não vê muito daqueles monólogos longos que são muito conhecidos do Shakespeare. A gente vê alguns monólogos muito bons, mas eles são bem mais curtos do que os monólogos de outras tragédias, como Otelo, Hamlet mesmo tem muitos monólogos, né? E acredita-se que essa tragédia especificamente, Macbeth, foi escrita para agradar o rei James VI da Escócia ou também James I da Irlanda e da Inglaterra, né? Então seria o sexto James que eles teriam na Escócia, mas o primeiro que eles teriam na Irlanda e na Inglaterra, e ele seria o primeiro rei dos 3 países juntos, né? O rei James VI, ele era da dinastia Stuart, né? Ele era dos Stuarts, e ele chega ao reinado depois do falecimento da rainha Elizabeth I, que faleceu sem deixar herdeiros e era da dinastia Tudor, né? Então ele era casado, eu acho que com uma sobrinha, irmã, prima, da Antonieta, da Elizabeth, e ele se torna rei, então, da Escócia, da Irlanda e da Inglaterra, né? Então, acredita-se que essa tragédia tenha sido escrita para agradar, para afagar o ego do rei James VI, porque ele era um grande patrono das artes e esperava-se, né, que quando o rei James assumisse o trono, ele fosse restabelecer o catolicismo na Inglaterra, mas isso não aconteceu. Né, ele manteve o anglicanismo, e aí as pessoas não estavam muito felizes, a moral aí do rei James estava um pouco abalada, né, a figura dele ele estava tendo muitas críticas, né, em relação a isso, e aí acredita-se que o Shakespeare tenha escrito essa peça para colocar no lugar de outra peça para agradar o rei que estava sofrendo aí com essas críticas e também era um grande patrono das artes, né? Então tem aí a jogada do Shakespeare para agradar aí quem estava meio que agradando ele, né? Bom, então isso é uma coisa muito curiosa dessa peça, porque alguns estudiosos de Shakespeare dizem que ele pode ter escrito essa peça em menos de 10 dias
escrito e montado a peça para pôr para o público assistir, né? Isso é realmente um feito, assim, seria, né? Se isso for verdade, mas acredita-se que sim. Alguns acreditam, outros não. Alguns acreditam que ele escreveu em 1599, outros em 1606, enfim. Tudo que envolve, né, a figura do Shakespeare tem muito estudo em cima, não só estudo literário, mas também estudo histórico, e também tem, lógico, as suas contradições, as suas controvérsias, né? Porque também não tem muita documentação que chegou pra gente até hoje, né? Então, algumas coisas não dá para afirmar com certeza. Bom, então aqui em Macbeth, a gente vai tratar, Shakespeare, né, vai tratar principalmente da ganância desmedida, né? Então a gente tem lá o general Macbeth, ele tá voltando vitorioso da guerra junto com um amigo dele, o Banquo, e que também é general. Eles estão voltando e eles estão aí muito em alta com o rei Duncan I. Então eles tinham ganhado uma batalha contra os noruegueses e estão voltando para casa. E aí o rei tá muito feliz com eles, o rei tá muito, sabe, mano, legal, ganharam a guerra pra gente, bacana, o rei tá ali com eles em alta conta. E quando eles estão voltando para casa, eles avistam 3 bruxas. E essas 3 bruxas fazem previsões do futuro dos dois, tanto do Macbeth quanto do Banquo, né? A partir daí, as previsões que a bruxa faz para o Macbeth, uma delas, ela se concretiza muito rápido, tipo, questão de minutos depois que as bruxas desaparecem, meio que isso se concretiza, e aí coloca no coração do Macbeth um desejo, uma ganância irrefreada para que a segunda previsão também se consolide. E ele sabe que se a previsão para ele se consolidar, a previsão para o banco também vai se consolidar. E isso vai gerar uma baita intriga palaciana, muito incrível, muito cheia de algumas reviravoltas. Mas a gente vai ver aqui uma figura que é completamente dominada pela ganância. Então o Macbeth passa daquele lord, né, daquele general honrado, respeitado, amoroso não, né, mas assim, bondoso, respeitado e tal, para uma pessoa extremamente gananciosa, com uma ganância desmedida, que não consegue se livrar desse desejo de poder que ele tem a partir da previsão dessas 3 bruxas, tá? Eu não vou contar a previsão aqui, embora facilmente vocês encontrem na internet, porque eu não quero desagradar quem for ler o livro, tá? Mas basicamente é isso, e aí o Shakespeare vai mostrar como pode a gana por poder, né? O desejo de poder transformar tanto uma pessoa. E aí ele vai mostrar como isso acontece e as figuras em volta dessa pessoa também vão ter, obviamente, muita importância na trama, né? Elas vão agir diretamente na trama. Bom, aqui também em Macbeth a gente vai ver a esposa de Macbeth, Lady Macbeth. Ela é uma figura feminina muito diferente das outras tragédias, das outras figuras femininas de Shakespeare. Geralmente as mulheres de Shakespeare, elas são mais passivas, né? Elas sofrem ações de outros e elas sofrem ações do destino, vamos dizer assim, e elas não lutam contra isso, né? Elas assumem, na maioria das vezes, uma postura muito passiva. A Lady Macbeth, diferente de todo mundo, todas as outras mulheres de Shakespeare, ela vai agir para conseguir o que ela quer, né? E ela vai ser uma das grandes influenciadoras ali da cabeça do marido para essa ganância. Ela também é muito gananciosa, ela também é muito ambiciosa, ela é uma vilã na história e ela vai ficar ali conspirando na cabeça do marido, cada vez mais instigando isso no marido, né? E quando o marido às vezes quer recuar, ela diz que ele é covarde, que ele não pode recuar agora, enfim, ela vai ser essa figura, mas ela age de uma maneira muito incisiva, e isso é muito diferente das outras mulheres das tragédias, acho que das histórias de Shakespeare, na maioria das histórias de Shakespeare, isso é muito diferente. Então, eu deixo aqui um destaque para Lady Macbeth. Acho engraçado também, ela tem o nome do marido, né? Não aparece o primeiro nome dela na peça, mas isso é muito curioso da gente perceber também aí essa diferença
da Lady Macbeth para as outras mulheres nas tragédias de Shakespeare, né? Bom, nessa tragédia toda, o Banquo, que é esse general que é amigo do Macbeth, ele vai simbolizar a honestidade e a pureza, né? E aí é que os estudiosos traçam um paralelo entre o rei James VI e o Banquo, na verdade. Porque o Banquo representaria a dinastia dos Stuarts, que é a dinastia do rei James VI, né? Que foi sucedido depois da morte da rainha Elizabeth, que era da dinastia Tudor, né? Então é nesse momento da história, ali em 1600, 1500 e pouco, que passa dos Tudor para os Stuarts, né? A longa linhagem dos Tudor acaba e passa aí para a dinastia Stuart. Bom, então eles acreditam que o Banquo é um personagem que vai representar os Stuarts, e aí por isso, além de agradar o rei, ainda vai mostrar, né, para a realeza ali, para a nobreza, que era quem assistia as peças do Shakespeare, que aquele homem era um homem honrado e que talvez ele não merecesse tantas críticas, que ele era um homem muito bondoso e tal. E aí trazendo elementos históricos para a peça que comprovam isso, né? Vamos dizer, essa personalidade bondosa e generosa e maravilhosa dos Stuarts, né? E é aqui que eu conto para vocês porque que o Macbeth é a minha história preferida de Shakespeare, né? Embora ela seja uma história que fala sobre a ambição, eu gosto principalmente porque Macbeth, o rei Macbeth da Escócia, realmente existiu, né? E ele realmente tinha um amigo chamado Banquo, e ele realmente sucedeu um rei chamado Duncan I. E eu gosto muito porque na história real, o rei Macbeth I da Escócia, ele é considerado um homem um bom monarca, né? Ele foi um bom rei, ele trouxe prosperidade, trouxe paz para o reino, trouxe prosperidade, né? Ele era honesto, generoso, enfim, ele era considerado um bom rei, né? Diferente do Macbeth aqui da história do Shakespeare, que é um cara ganancioso que vai fazer coisas horrorosas para chegar e depois para se manter no poder, né? E é engraçado que as três bruxas, elas fazem as projeções, uma projeção para o Banquo e duas projeções para o Macbeth. E na vida real, o Banquo realmente, na vida real dele aconteceu o que aconteceu, o que ela previa, né? O que as bruxas do livro, da história, né? Não do livro, da peça do Shakespeare, vão prever para ele ali. Então, isso é muito curioso. Eu gosto muito de ver como Shakespeare pegou uma história real e transformou numa coisa completamente diferente. O que acontecia? Tinha uma regra elisabetana, né? Uma regra do tempo da rainha Elizabeth I, que dizia que as peças de teatro, né, os livros, eles não podiam representar eventos e figuras da história recente, né? Então, o rei Macbeth da Escócia, ele reinou ali entre 1040, os anos 1040 até 1057. Então, realmente ali no século XI, que é quando se passa a história do Shakespeare, né? Mas o Shakespeare não poderia ter representado ele, né? E não da forma como ele era historicamente, ele não poderia contar essa história pelo teatro por causa dessa regra elisabetana, principalmente porque ele queria que o Banquo fosse um exemplo de pureza, de honestidade para ajudar o rei ali, então ele não poderia fazer isso contando a história real. Então o que o Macbeth faz? Ele transforma toda essa história de um rei bondoso, né? Então na história real, o Macbeth ele vai substituir o rei Duncan, porque o rei Duncan morre numa batalha, né? E aí ele vai substituir o rei Duncan e depois o Banquo realmente vai ter ali o papel que as bruxas dizem que ele vai ter. Na história do livro, não. O Macbeth vai aí causar um monte de coisa que vai, né, causar o assassinato do rei Duncan. Ele vai ser um regicida, né? Vai matar o rei para tomar o lugar dele ali, enfim. Ele vai ter coisas desmedidas para chegar no que ele quer, né?
Isso logo no começo, isso que eu conto aqui não é spoiler, logo no começo da história já aparece. Então, como Shakespeare não poderia usar a história real para mostrar que a linhagem Stuart era de pessoas que valiam a pena serem vangloriadas, ele transforma, que teoricamente teria descendido do banco, né, da figura do banco, então o que ele faz? Ele transforma isso numa coisa diferente do que é a história real. E é isso que faz com que essa seja a minha peça preferida de Shakespeare. Eu li recentemente Macbeth e achei que talvez... Macbeth não, perdão. Eu li recentemente Otelo. Achei que talvez eu fosse gostar mais do que de Macbeth, embora sim seja uma peça maravilhosa, acho que a segunda aí que eu mais gosto. Mas eu ainda gosto muito mais do Macbeth por conta dessa semelhança histórica que ele traz, né? Então eu acho isso genial, assim, a forma como ele muda essas coisas para agradar um rei, contando uma história de um jeito para agradar uma figura histórica real, né? E eu acho isso muito genial, então ela acaba se tornando uma das minhas tragédias preferidas, a minha tragédia preferida do Shakespeare, por causa dessas mudanças da personalidade que ele faz. Bom, esta versão aqui da Editora Príncipes é a versão que eu tô sempre indicando para vocês aqui para ler Shakespeare, porque ela é em prosa, ela não é em verso, né? E ela é de fácil entendimento, uma linguagem muito acessível, você não vai encontrar um monte de palavra que você não conhece, você vai conseguir ler do começo ao fim. Eu reli ontem em um dia, né? Muito diferente, por exemplo, da versão original, em verso, que tem palavras muito difíceis, que mesmo com as melhores traduções fica difícil de ler. Eu já tentei ler Shakespeare nessa outra linguagem, para mim sempre foi muito difícil, embora Romeu e Julieta, por exemplo, eu tenha conseguido ler inteira, outras não. Então, eu recomendo muito essa versão da Editora Príncipes para quem não leu Shakespeare ou para quem não está acostumado com essa linguagem de teatro, né? Obviamente aí do 1500, do 1600, né? Que chega pra gente aqui muito difícil, muito truncada a leitura. Então eu recomendo muito essa leitura. E tem uma coisa muito legal aqui que o Shakespeare faz, não sei se pela primeira vez nas obras dele, eu sei que ele faz de novo isso em Sonhos de uma Noite de Verão, que é o que a gente chama de falácia poética. A falácia poética é quando a natureza assume emoções e ações humanas, né? Então, lembra a Bela e a Fera, que tinham as xícaras lá do castelo, a vassoura, o relógio que falava e andava? Isso é falácia poética, é você pegar objetos inanimados e transformar com emoções humanas. Mas, no caso, falácia poética mesmo é quando coisas da natureza assumem emoções humanas. Então, por exemplo, quando uma árvore fala, anda ou tem vontades, né, e tem ações, quando uma pedra fala, um rio e tal, tem ações e emoções humanas, tem sentimentos. Isso é o que a gente conhece por falácia poética. E é muito curioso a gente ver que tem um autor inglês, né, que usa muito esse recurso, que é o Tolkien, que escreveu aí O Senhor dos Anéis, né, e o Hobbit e algumas outras histórias, muitas outras histórias. E o Tolkien é mestre em usar a falácia poética e acredita-se que ele tenha sido influenciado pelo Macbeth, porque na última cena do Macbeth, uma floresta ataca um castelo e ora, onde mais a gente vê uma floresta atacando um castelo, se não no Tolkien, né, no Senhor dos Anéis. O Macbeth vai usar, o Shakespeare vai usar esse recurso da falácia poética depois também em Sonhos de uma Noite de Verão. Ele vai usar muito mais do que ele usa aqui, mas aqui também aparece. Quero deixar uma ressalva que nesta versão em prosa, aqui, que eu indico para vocês lerem, esse recurso da falácia poética ele não fica tão evidente. Algumas coisas que acontecem na história original acabam não acontecendo aqui, porque na história original ele está escrevendo uma peça de teatro, então é diferente o formato. E ficou difícil colocar algumas coisas em prosa, tá? Sem que ficasse fantasioso ou forçado. Eu acredito que por isso o tradutor aqui, o adaptador dessa tragédia do Shakespeare, tem escolhido
esse caminho, tá? Então, aqui não fica tão evidente, mas tem a cena final da floresta, entre aspas, atacando um castelo. Tem aqui algumas coisas que vai dar para vocês perceberem isso. Mas na versão original, o inverso, isso é mais presente, tá? E em algumas adaptações, né, pro teatro mesmo e pro cinema, isso fica muito, muito evidente. Eles usam isso porque na história original é muito evidente. Bom, estamos aí com o quê? Deixa eu só ter certeza aqui. Vai para 20 minutos de live, né? Eu queria fazer, eu falei para vocês no começo que essa live ia ser um pouquinho mais rápida, porque eu queria começar a treinar aqui um formato diferente de vídeo. As lives, eu faço as lives aqui no Instagram para poder ter mais tempo de vídeo com vocês, né? Para poder fazer um vídeo mais longo, que aí em live eu consigo fazer até 1 hora. Para eu poder abordar os livros de uma maneira mais complexa, né? O que acontece? Nem sempre na hora que eu vou salvar a live salva direito, dá certo, né? Às vezes ele não salva o áudio, às vezes eu não consigo salvar a live, e a minha ideia é deixar aqui um documentário mesmo, de vários livros, deixar salvo aqui para vocês verem, indicarem ou voltarem a ver sempre que quiserem. E às vezes aqui no Instagram não dá certo, isso já aconteceu 2 vezes, com 2 lives que eu particularmente queria muito ter guardado. Então eu tô pensando em me adaptar no formato de 10 minutos de vídeo aqui do Instagram. Então a minha ideia eu faria uma live uma vez por mês só, né? E toda semana eu lançaria um vídeo sobre um livro ou vários vídeos sobre um livro, para poder, às vezes, falar, tem livros que eu vou ter que falar mais de 10 minutos, não vou conseguir falar muito rapidamente, né? Mas eu já tô testando aqui nas lives, ver se vai dar certo esse formato, se eu vou conseguir falar das histórias com até 10 minutos. Então, por isso que as lives estão ficando um pouquinho mais curtas, tá? Oi, Giane, tudo bem? Seja bem-vinda, tudo jóia? Boa noite. Então, eu tô testando esse formato, me digam aí o que vocês acham, se vocês preferem os vídeos mais curtos e uma live uma vez por mês, porque daí talvez eu faça daí uma live mais longa, até de 1 hora mesmo, abordando 1 ou 2 livros que sejam mais densos, que precisem desse tempo a mais, né? Mas daí semanalmente eu faria vídeos mais curtos, 1 ou 2, falando sobre os livros que eu trago aqui semanalmente na live, pra gente conversar. Bom, eu teria que gravar e editar os vídeos, né? Que isso seria uma coisa, talvez para mim não seja tão fácil, vou confessar aqui para vocês. Mas, por outro lado, eu poderia também tirar os sons de fundo, né? Que eu sempre peço desculpa aqui dos cachorros e tal. Então, talvez eu consiga fazer uma coisa um pouco mais bonitinha para deixar aqui para vocês. Então, mas por enquanto isso ainda é um projeto, eu vou testando aqui as lives um pouco mais curtas. Hoje eu consegui fazer em 20 minutos, 25 porque a gente ficou aqui, porque eu fiquei aqui explicando isso para vocês, mas eu espero conseguir fazer em menos tempo. Bom, por hoje é isso, era isso que eu queria falar com vocês sobre Macbeth. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando sobre livros e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!